Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje, nesta videoaula, eu vou continuar sobre as videoaulas que eu havia apresentado para vocês de como utilizar as operações fundamentais da matemática sobre números decimais, ou seja, nas videoaulas anteriores eu havia explicado sobre a adição e a subtração de números decimais. E nesta videoaula eu vou continuar sobre o que eu havia explicado, só que nesta videoaula eu vou ensiná-los sobre multiplicação de números decimais. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai uma definição mais exata sobre este tema. Bom, como eu havia dito na aula da adição e na subtração de números decimais, os números decimais eles possuem regras específicas para que eu possa utilizá-los em uma das 4 operações fundamentais da matemática, que são adição, subtração, multiplicação e divisão, onde os números decimais eles possuem regras específicas para que eu possa utilizá-los dentro dessas 4 operações fundamentais da matemática. E nesta videoaula eu vou ensiná-los a multiplicação de números decimais. Para que vocês possam entender, aqui vai o primeiro exemplo. Bom, aqui eu tenho 12,4 vezes 3. Bom, vamos identificar se eu tenho números decimais. Bom, aqui eu tenho um número decimal, 12,4, que vai ser multiplicado por um número inteiro, que é o 3. Bom, uma regra específica é que, sempre que eu tenho um número decimal, pelo menos um número decimal que tem uma vírgula, porque todo número decimal vai ter uma vírgula, o resultado da multiplicação entre estes dois números, sendo pelo menos um decimal, o resultado terá também um número decimal que também terá uma vírgula. Bom, aqui no caso eu tenho 12,4 vezes 3. Para eu realizar esta multiplicação, eu vou agrupar esses dois valores, ou seja, colocar um embaixo do outro. E eu aconselho a você a colocar o número que tem mais algarismos em cima e o número que tem menos algarismos embaixo. Aqui no caso, o 12,4 ele tem mais algarismos, tem 3 algarismos. E o 3 ele é um número inteiro, então ele é um único algarismo. Então eu coloco o 12,4 em cima, porque ele tem mais algarismos, e o 3 embaixo, porque ele é um único algarismo. Ele tem só um algarismo. Bom, sendo assim, para eu realizar esta multiplicação, bom, eu vou multiplicar o número de baixo, que tem menos algarismos, que é o 3, por todos os algarismos que está em cima dele. Ou seja, eu vou multiplicar 3 vezes 4, 3 vezes 2 e 3 vezes 1, sempre da direita para a esquerda. Essa é a regra da multiplicação. Eu vou multiplicar o número de baixo com todos os algarismos que estão em cima do número de cima. Bom, vai ser desse jeito. 3 vezes 4 é 12, só que aqui no caso eu coloco o 2 e eu subo o número 1. 3 vezes 2 é 6, mas o 1 que subiu é 7. 3 vezes 1 é 3, pronto, aqui está o resultado final. Bom, só que no caso, como eu havia explicado para vocês, sempre que eu tenho uma multiplicação envolvendo pelo menos um número decimal que possui uma vírgula, então o resultado também terá uma vírgula. Mas como eu vou colocar uma vírgula, sendo que eu não sei o lugar exato da vírgula? Fácil. Bom, o 12,4 ele tem uma casa depois da vírgula, que é o número 4. O 3 ele não tem uma vírgula, ele é um número inteiro. Então eu só vou considerar o 12,4. Bom, para eu colocar a quantidade de casas depois da vírgula no valor resultante, eu vou somar a quantidade de casas depois da vírgula dos dois valores que foram multiplicados. E eu vou aplicar a soma no valor resultante. Aqui no caso eu só tenho um valor que possui vírgula, que é o 12,4. Que é uma casa depois da vírgula. Então, o valor final, ele também terá uma casa depois da vírgula, que é 37,2, onde a vírgula ficará entre o 7 e o 2. E, fazendo isso, eu vou ter uma casa depois da vírgula, que é o 2. Bom, fazendo isso, então, o resultado da multiplicação de 12,4 vezes 3 é 37,2. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai mais um exemplo. Bom, aqui eu tenho mais uma multiplicação, 12,4, que eu havia utilizado antes, vezes 5,7. Bom, aqui como vocês podem ter percebido, eu estou utilizando dois números decimais, porém os dois possuem vírgula. E, como vocês podem perceber, eles possuem a mesma quantidade de casas, que
que é uma casa depois da vírgula. Sendo assim, eu vou considerar que eu vou poder somar a quantidade de casas depois da vírgula. Bom, vocês lembram que para eu realizar esta multiplicação, eu vou agrupar esses dois valores. E lembre, eu aconselho você a colocar um número que tem mais algarismos em cima e o número que tem menos algarismos embaixo. Ou seja, o que tem mais algarismos é 12,4, que tem 3 algarismos. E o que tem menos algarismos é o 5,7, porque ele tem 2 algarismos. Após isso, como eu havia explicado a vocês, eu vou multiplicar os valores que estão embaixo dos que tem menos algarismos com os valores que estão em cima, que tem mais algarismos. Só que aqui no caso eu tenho 2 algarismos embaixo, o 5 e o 7. Então eu vou multiplicar o 7 com todos os algarismos que estão em cima, que é o 4, 2 e 1, e o 5 com todos os algarismos que estão em cima, que é o 4, 2 e 1. Sempre começando da direita para a esquerda, da unidade, dezena e centena. Bom, então vamos realizar a multiplicação do 7 pelo 4, pelo 2 e pelo 1. Será dessa forma: 7 vezes 4 é 28. Aqui eu coloco o 8 e eu subo o número 2. 7 vezes 2 é 14, mas o 2 que subiu é 16. Aqui eu coloco um 6 e eu subo o número 1. 7 vezes 1 é 7, mas o 1 que subiu é 8. Aqui eu tenho 868, que é a multiplicação do 7 por 12,4. Só que não acabou. Eu vou ter que multiplicar o 5 vezes 12,4 também, que é 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Sempre da direita para a esquerda, da unidade, dezena e centena. Só que no caso, aqui, eu não vou poder considerar a unidade. Eu vou ter que colocar um sinal de mais, porque eu vou somar o resultado das duas multiplicações pelo 5 e pelo 7. Só que a regra da multiplicação, eu coloco um sinal de mais. E fazendo isso, eu vou multiplicar sequentemente, que será 5 vezes 4, 5 vezes 2 e 5 vezes 1. 5 vezes 4 é 20. Eu coloco um 0 e eu subo o número 2. 5 vezes 2 é 10. Mas o 2 que subiu é 12. Eu coloco o 2 e eu subo o número 1. 5 vezes 1 é 5. Mais 1 é 6. Pronto. Aqui dá 620, que é a multiplicação de 5 por 12,4. Bom, após ter multiplicado o 7 por 12,4 e o 5 por 12,4, agora eu vou somar os dois resultados das multiplicações que eu obtive. Só que aqui no caso eu tenho um 8 e um sinal de mais. Esse sinal de mais quer dizer que eu vou somar os dois valores. E esse sinal de mais é como se fosse um 0. Então será 8 mais 0. 8 mais 0 é 8. 6 mais 0 é 6. 8 mais 2 é 10. Aqui eu coloco um 0 e eu subo o número 1. 6 mais um 1 que subiu é 7. Pronto, eu cheguei ao resultado. Só que como vocês podem lembrar, sempre que eu tenho uma multiplicação envolvendo pelo menos um número decimal que possui vírgula, eu devo considerar que o resultado também terá vírgula, pois será um número decimal. Então aqui no caso eu tenho dois valores numéricos que são números decimais e que possuem vírgula. Ou seja, o 12,4 ele possui uma casa depois da vírgula, que é o 4. E o 5,7 também possui uma casa depois da vírgula, que é o 7. Então, como eu vou achar a vírgula? Como eu vou aplicar a vírgula no resultado final? Bom, para isso, eu vou somar a quantidade de casas depois da vírgula dos dois valores que eu multipliquei e o resultado eu vou colocar no valor resultante que eu obtive na multiplicação. Desta maneira, eu tenho aqui uma casa depois da vírgula e também eu tenho uma casa depois da vírgula. 1 mais 1, 2. Então, o resultado final terá duas casas depois da vírgula, que no caso vai ser 70,68. Aqui, como vocês podem ver, este número ele tem duas casas depois da vírgula, porque o 12,4 ele tem uma casa depois da vírgula e o 5,7 ele tem uma casa depois da vírgula. 1 mais 1 é 2. Então, 70,68 tem duas casas depois da vírgula. Então, eu posso dizer que a multiplicação de 12,4 vezes 5,7 é 70,68. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai mais um exemplo.
Bom, aqui eu tenho 0,045 vezes 0,9. Bom, como vocês podem perceber, aqui eu tenho dois números decimais que possuem vírgula. O 0,045 ele possui 3 casas depois da vírgula e o 0,9 ele possui uma casa depois da vírgula. Bom, como vocês podem ter lembrado, sempre que eu tenho um número que é decimal, ou seja, sempre que eu tenho pelo menos um número que está sendo multiplicado pelo outro e que pelo menos um seja decimal, o resultado também será um número decimal que possuirá vírgula. Então, para eu agrupar esta multiplicação, eu vou colocar um valor embaixo do outro. E eu aconselho a você colocar o valor que tem mais algarismos em cima e o valor que tem menos algarismos embaixo. Aqui no caso, o valor que tem mais algarismos é o 0,045, que tem 4 algarismos. E o valor que tem menos algarismos é o 0,9, que tem 2 algarismos. Desta maneira vai ficar 0,45 vezes 0,9. Bom, após ter agrupado, eu vou ter que realizar esta multiplicação. Só que o número de baixo, que vai multiplicar todos os algarismos que estão em cima, tem 2 algarismos. Então você deve aplicar a regra que eu havia explicado antes. Ou seja, eu vou multiplicar o 9 por todos os algarismos que estão em cima, começando da direita para a esquerda, que vai ser 9 vezes 5, 9 vezes 4, 9 vezes 0 e 9 vezes 0. E eu vou multiplicar o 0 com todos os algarismos que estão em cima, começando da direita para a esquerda, que vai ser 0 vezes 5, 0 vezes 4, 0 vezes 0 e 0 vezes 0. Bom, fazendo isso, eu vou multiplicar primeiro o 9 por 5, por 4, por 0 e por 0. 9 vezes 5 é 45. Eu coloco o 5 e eu subo o 4. 9 vezes 4 é 36. Mais o 4 que eu subi dá 40. Então aqui vai ficar um 0 e eu subo o número 4. 9 vezes 0 é 0. Mais o 4 que está aqui em cima é 4. 9 vezes 0 é 0. Pronto. Então o resultado desta multiplicação de 9 por 0,045 é 0,405. Bom, não acabou ainda. Eu tenho que multiplicar o 0 por 5, por 4, por 0 e por 0. Sempre começando da direita para a esquerda. Bom, só que como eu havia explicado antes, sempre que eu tenho mais um valor que eu vou multiplicar de baixo para cima, eu devo colocar um sinal de mais. Pois aqui eu não vou colocar nenhum valor. Eu vou começar desta casa em diante. Então vai ser 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Pronto. Após ter multiplicado o 9 pelo 0,045 e o 0 por 0,045, eu vou somar o resultado das duas multiplicações, que é, aqui no caso, este mais é como se fosse um 0. Então vai ser 5 mais 0 é 5. 0 mais 0 é 0. 4 mais 0 é 4. 0 mais 0 é 0. E o 0 fica 0. Bom, aqui eu achei o resultado final. Mas como eu havia explicado a vocês, sempre que eu tenho pelo menos um número decimal que possui vírgula, que está sendo multiplicado por qualquer outro número, o resultado da multiplicação sempre será um número decimal que possuirá vírgula. Aqui no caso, eu tenho dois números decimais que estão sendo multiplicados e que também possuem vírgula. Então, o resultado final também possuirá vírgula. Só que no caso, como eu vou colocar a vírgula no resultado final? Bom, para isso vocês devem seguir a regra que eu havia explicado a vocês antes. Ou seja, eu devo somar a quantidade de casas dos dois valores que foram multiplicados depois da vírgula. Ou seja, o número 0,045 tem 3 casas depois da vírgula, que é o 0, o 4 e o 5. E o número 0,9 ele tem uma casa depois da vírgula, que é o 9. Bom, descobrindo o total de casas depois da vírgula dos dois valores, eu vou somar. Somando 3 mais 1 dá 4. Então, o resultado final terá 4 casas depois da vírgula. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Que será o número 0,0405. Que no caso, terá 4 casas depois da vírgula. Porque eu realizei a soma de 3 casas depois da vírgula, que é do número 0,045
mais uma casa depois da vírgula, que é do número 0,9, onde 3 mais 1 dá 4, que são 4 casas depois da vírgula, que é do número 0,0405. Então eu posso dizer que 0,0445 vezes 0,9 é igual a 0,0405. Bom, galera, aqui nessa videoaula vocês podem ter entendido que, para eu realizar a multiplicação envolvendo números decimais, primeiro, eu devo agrupar os números decimais, sempre deixando o número que tem mais algarismos em cima e o número que tem menos algarismos embaixo. Após isso, eu vou multiplicar os valores de baixo com todos os algarismos que estão em cima dele, sendo pelo menos 1 até 2. E quando eu tenho 2, eu vou multiplicar um com todos e o outro com todos. Após isso, eu vou somar o resultado das duas multiplicações. E, para eu colocar a vírgula no resultado final, eu vou colocar a quantidade de vírgula, ou seja, a quantidade de casas depois da vírgula, através da soma da quantidade de casas depois da vírgula dos dois valores que foram multiplicados. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima!